Não consigo desenhar quando não estou bem emocionalmente. Talvez isso que eu coloquei aí no título pode ir na contramão do que muitas vezes a maioria de vocês já me ouviu dizer, né? Já me ouviu falar, como que o desenho me ajuda, já me ajudou, como que através do desenho tantas vezes eu superei limitações, dificuldades e fui avançando. A gente só conhece o que aparece. A gente só conhece o que a foto mostra, o que o vídeo apresenta, a história que o narrador conta. E é legal, não é mentira, né? Nada do que você está vendo aqui é mentira, mas é apenas uma parte da verdade. Eu ainda tenho vontade de parar de desenhar. Se isso só acontecia no começo, será que essa vontade de parar, tá ligada a um mau desempenho que você alcança no desenho e aí você é tomado por essa vontade de parar, ou essa vontade de parar ela não tem a ver com o resultado do desenho que você faz, ela tem mais a ver com momentos que você vive, com circunstâncias que envolvem a tua vida, com os relacionamentos que você cultiva, com as escolhas que você faz. Enfim, existem uma série de coisas que envolvem a nossa existência, a nossa caminhada, e vai muito além do mero resultado do desenho que eu alcanço. Seria muito ingênuo da minha parte acreditar que a vontade de desistir está ligada a uma frustração por conta do resultado. Eu acredito que a frustração pelo resultado ela é já um sintoma de outra causa, de coisas que já não vão bem, né? Porque o fato da pessoa não conseguir, de repente, desenvolver um aprendizado, não conseguir elaborar uma técnica, não conseguir, mesmo com tantos tutoriais, dicas, materiais, instruções, feedbacks, cursos, mesmo com tudo isso, a pessoa não alcançar resultado, existem vários fatores que acontecem nos causa essa vontade de desistir. Eu vou lá atrás, eu vou lembrar do ano de 98, mais ou menos. Eu sempre parava, ia fazer outra coisa, porque eu nunca acreditei, olha só, eu nunca acreditei que o desenho seria algo que eu iria levar para a vida profissional. Eu sempre vi o desenho como um hobby. Por que que eu conseguia, às vezes, desenhar quando eu não estava bem emocionalmente? Eu conseguia desenhar porque era um hobby. Então, quando é um hobby, é uma fuga. Quando é um hobby, não é uma obrigação. Quando é um hobby, quando é um momento de lazer, o desenho, você não fica preso a uma necessidade de produzir um resultado extremamente realista, satisfatório, fantástico, maravilhoso e que cause admiração das pessoas. Você não precisa disso. Ninguém via meus desenhos. Eu mesmo avaliava se eles estavam bons ou não. Porque a minha satisfação ao fazê-los não estava ligada ao resultado que eu alcançava neles, porque não era para ninguém ver, era simplesmente pelo prazer de fazer. O prazer de fazer sequestrava a minha atenção, sequestrava o meu olhar, me fazia observar o desenho como quem observa. Sabe quando você. Olha só, vou dar um exemplo. Sabe quando você tem uma mania? Quem vai entender isso é só quem tem essa mania. Mania de arrumação. Não uma arrumação que tudo precisa ficar perfeito, mas você não gosta de ver as coisas bagunçadas. Digamos que você tem uma gaveta aí na tua casa que toda vez que você abre, ela tá zoada e aquilo vai te incomodando, sabe? Você olha, você fala, puta, uma hora eu preciso sentar aqui, jogar fora um monte de coisa aqui e organizar, dar um jeito e tal. Beleza. Chega uma hora que não dá mais para procrastinar e você vai ter que fazer aquilo. Na hora que você tá fazendo aquilo, às vezes você planeja fazer aquilo ali em meia hora, sabe? Você fala, meia hora, 20 minutos eu dou uma geral nessa gaveta. Só que a hora que você começa a mexer, você começa a desenterrar dali coisas que causam trazem à tona as suas reflexões, lembranças, cartas, fotografias, roupas, perfumes, cheiros, enfim, são entretenimentos
né? São distrações. Aquilo cultiva em você uma sensação de bem-estar que te desconecta do tempo, das obrigações, dos deveres, da encheção de saco, entende? E o desenho para mim era exatamente isso, cara. Era exatamente isso. Não tinha outra ambição com o desenho. Aquela cobrança, aquela necessidade de transformar a minha arte ou converter a minha arte em valor monetário, em grana, era gostoso, porque eu pensava assim, pô, agora eu vou fazer o que eu gosto e ainda vão me pagar por isso, entende? Pô, maravilha. Só que não é bem assim que acontece. As coisas começam a tomar uma proporção que a hora que você vê, você já não tem mais hobby. O que era hobby virou trabalho. O que era o seu espaço de entretenimento virou horário obrigatório. O que era o seu espaço de fuga, de refúgio, aonde você virava as costas para os problemas e para o que os outros estavam falando e você se dedicava somente a algo que era teu, não era mais assim, porque agora tinha necessidade de entrega, tinha data, tinha prazo, tinha preço, precisava ficar bom, o cliente precisava gostar. E olha, nessas horas foram as primeiras vezes que eu comecei a associar inconscientemente desenho com desprazer, como com obrigação. E aí eu já não tinha mais prazer em desenhar. Eu ia desenhar porque tinha que desenhar. Por isso que eu não acredito nesse lance de hoje eu não estou inspirado, eu não consigo. É mais fácil falar que não está com vontade, né? Você não está com vontade, você está com preguiça. Agora, eu não consigo. Não, eu não tava com um pingo de vontade de fazer as encomendas, mas eu tinha que fazer. Não era uma questão de conseguir ou não conseguir. E você me pergunta, e ficava bom? Porque quando faz assim por obrigação, nem fica bom. Ficava bom, claro. Eu tava me dedicando àquilo de uma forma profissional. Agora, que aquilo não me dava prazer era fato. Mas ficava bom. Eu me garantia naquilo que eu tava ali fazendo. Era uma obrigação minha. Eu tinha que prestar atenção no que eu estava fazendo, eu tinha que honrar o meu compromisso, eu tinha que entregar. Só que aí eu comecei a pensar em arrumar outra coisa na vida. Tipo assim, eu gostaria que o desenho continuasse sendo um hobby. Então, eu acho que eu vou trabalhar em outra coisa. E aí eu fui estudar contabilidade. Porque eu gosto? Não. Mas porque, sei lá, era o que dava certo, o colégio técnico. Eu comecei a trabalhar nessa área contábil e abandonei o desenho. Abandonei o trabalho desenho. O desenho barra trabalho, trabalho barra desenho, já não fazia mais. Pessoas me pediam, eu não fazia mais. Tá? Parei, não estou fazendo no momento, agora eu estou trabalhando com outra coisa. E assim foi, por quase um ano. E aí eu saí desse serviço que eu estava e comecei a procurar emprego em outras coisas. Comecei a ir atrás de outras coisas, até que não arrumava nada. Eu falei, eu vou ter que voltar a desenhar. E fui voltando a desenhar aos poucos. Voltei sem questionar, sabe? Sabe aquela coisa que você entra numa rotina e você decide para si mesmo que não vai mais questionar aquela rotina. Você vai fazer o que tem que fazer e boa. Era o que tinha. Então eu peguei e fui fazer. Mecanicamente, se tornou algo automático. Eu fazia, parecia uma linha de produção. Eu desenhava muito. Mas assim, hoje, por mais que eu desenhar, eu não vou chegar nunca, jamais, perto do que eu desenhava nessa época. Eu desenhava em quantidade, assim, absurda. Desenhava 20 horas, 23 horas, seguido, sabe? Parava pra ir no banheiro, tal, voltava, comia alguma coisa, de repente sentava ali, e vral, desenho, virava a noite. Eu não colocava imagem que eu usei como referência, eu colocava só o desenho. Por isso eu desenhava gente famosa, gente de novela, gente que estava em evidência, para que todo mundo olhasse e reconhecesse a personagem, falando, nossa, a fulana. E isso chamava uma atenção danada. Então eu comecei a trabalhar o meu trabalho de uma maneira que se tornasse um entretenimento. Compreende isso? Eu comecei a fazer com que aquela dinâmica de desenhar, ela pudesse se tornar para mim um entretenimento, porque se eu a encarasse como um trabalho, como uma obrigação, eu ia perder o prazer de fazer, eu não ia querer continuar mais, eu ia desistir de novo. E aí eu peguei e comecei a encarar isso, e aí eu pegava, porém, mesmo quando eu estava fazendo as encomendas, muitas delas, imagens que eu não gostava, que eu não queria estar desenhando, que não me davam prazer em estar fazendo,
paralelamente, eu tinha imagens que eu selecionava para o meu prazer de desenhar. E nessa hora, eu precisei equilibrar, eu precisei fazer o que me era obrigatório, porém não era nenhum castigo, era uma escolha, mas para que aquela minha escolha não maltratasse o meu talento, eu precisava preservá-lo com a mesma pureza que fez que ele florescesse lá na minha infância. E eu vejo nisso uma lição muito grande, porque muitas vezes as pessoas deixam de desenvolver um talento que têm porque elas não o protegem, elas o prostituem, sabe? O danifica, o agride, comercializa, banaliza, enterra, esquece, abandona. Você precisa, ao identificar o talento que você tem. E como que eu identifico, Charles, o talento que eu tenho? Pelo prazer que você é tomado no momento em que você está debruçado sobre aquela atividade. Era o meu gesto de desenhar, manja, era aquilo que eu desenhava. Era o meu momento, cara. Era o meu momento de desenhar. Eu estava debruçado sobre o meu talento. É muito louco imaginar essa cena. Eu estava debruçado sobre o meu talento. Era como se eu estivesse ali, ó, contemplando ele, cuidando dele, manja, fazendo ele ficar mais robusto, refinado. Tem muita gente que, por conta do que os outros dizem, do que os outros pedem, da cobrança que os outros fazem, ela vai agredindo o talento que ela tem, até que chega uma hora que ela fala assim: deu, não vou fazer mais. Não quero, não curto. Esse negócio já tá ficando chato. Não dá, não nasci para isso. É um empenho danado para ficar fazendo isso aqui, para depois o outro ficar falando o que eu não tenho que fazer. Deu, não vou fazer mais. Não faça isso não. Entenda que o seu talento precisa ser preservado. Toda atividade que se torna mecânica, simplesmente pela repetição, pelos gestos que foram aprendidos através da repetição, elas se tornam ocas de essência. E aí que mora a falta de sentido das coisas. Não tem sentido fazer. Para que eu vou ficar perdendo meu tempo fazendo isso? É uma coisa que vai muito além da repetição. As encomendas eram uma repetição. As encomendas me obrigavam a repetir. Mas para que o meu talento não ficasse à mercê daquela demanda agressiva, de uma necessidade absurda de produção de resultados, eu fugia daquilo. Eu fugia e eu não deixava de fazer, mas paralelamente eu cultivava o meu jardim. Manja, eu tava ali mexendo nas minhas coisas, eu tava ali quebrando a cabeça para entender como que eu faria tal textura, porque as encomendas não me desafiavam. As encomendas não desafiavam o meu talento, as encomendas desafiavam a minha paciência. E muitas vezes o seu talento, para crescer, ele não precisa necessariamente de paciência para repetir. Ele precisa de inteligência para você observar, para você entender, para você desafiar-se através do talento, colocando para você situações que te aguçem mais a curiosidade, manja, te aguçem, te instigue, te mexa com o teu brio, sabe? Aquela coisa, você fala, cara, como é que eu faço isso aqui? Deixa eu tentar fazer isso aqui, deixa eu ver como que eu resolvo isso. É no encarar desses desafios que você vai destravando a sua compreensão. Você vai destravando. É exatamente isso. É como se você destravasse e crescesse um tantinho a mais. E a coisa vai acontecendo. Porém, a repetição lá das encomendas não proporcionava isso, tá? Eu gostaria que você refletisse sobre isso. E veja bem, o talento que eu me refiro não é o de desenhar. É de conectar você consigo mesmo.